Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a este podcast Homem que é Homem e hoje vamos falar sobre assédio sexual no local de trabalho, que é um problema que afeta a muitas pessoas, sobretudo as mulheres que estão nesses espaços. Naturalmente que o assédio não só se verifica no local de trabalho, encontramos na rua, encontramos nas famílias, encontramos em vários lugares, mas hoje o nosso foco é mesmo o local de trabalho, que é um assunto bastante sério, não é? Que a gente vive até na nossa sociedade. Meu nome é Gilberto Macuacua Arilal e eu, junto ao meu colega, vamos conduzir essa atividade. Eu, Eugênio Braz, também, junto com o meu colega Gilberto Macuacua Arilal, desse gênero, estamos aqui com a nossa convidada, também, Sheila Nunes, gestora de recursos humanos. Muito bom dia e é um prazer enorme estar aqui convosco a falar sobre este tema bastante importante. Sheila, para mim não temos, digamos que as melhores pessoas, senão justamente as pessoas que estão a gerir os recursos humanos para conversarmos sobre este tema que é bastante crucial, né, na nossa vida. Começaríamos até por percebermos mais ou menos o quadro, né, da questão de assédio sexual no local de trabalho e sendo você uma gestora de recursos humanos, provavelmente vive estas questões no dia a dia. Pode nos trazer um pouco esta fotografia, digamos, do assédio sexual no local de trabalho? Com certeza, com certeza. Portanto, este é um assunto importante de se falar, não é? É um assunto que muitas vezes é colocado por baixo do tapete. Então, o que acontece, o que é que se considera um assédio, não é? Nós ouvimos falar de assédio sexual, assédio moral, que são as coisas que acontecem muito no ambiente, especialmente no ambiente de trabalho. Portanto, o assédio nós podemos considerar como um comportamento indesejável, não é? Que deixa a vítima numa situação constrangedora, uma situação que até pode desconfortável, exatamente, pode até causar depressão e acaba afetando até o desempenho do colaborador no ambiente de trabalho. Para além de afetar até, se calhar, no seu seio social, na familiar. Exatamente. Então, é de uma forma assim, bem resumida. Portanto, o assédio... E é interessante esta conceitualização, porque já vimos em várias ocasiões em que quando, por exemplo, a mulher vem de roupas, digamos, sensuais ou roupas curtas, as pessoas tentam empurrar isso para configurar no assédio. Ou provocação. Exato. Alguns como se fosse uma provocação. Está a promover o assédio. E se calhar é das coisas que vai legitimar ou para legitimar este assédio, né? Porque no fim ainda deixam esta pessoa, acho que o assédio até é o contrário nessas circunstâncias. Exatamente. E muita gente confunde esta questão de vestuário no trabalho, não é? Nós vamos ver, dependendo do ambiente de trabalho, não é? Não vou deixar aqui de dizer que é importante as mulheres, assim como os homens, saberem como se vestir para o trabalho, não é? Mas não quer dizer que se alguém aparece no trabalho um pouco mais, vestido um pouco fora do normal, que o que se considera normal, está um pouco mais sensual. Naquele ambiente. Exatamente, também, normal para aquele ambiente, que dá o direito de alguém fazer um comentário que acaba deixando a colaboradora desconfortável. Porque nós não sabemos a intenção da colaboradora quando sai de casa, está vestida, não, ela porque sabe a pessoa veste como quer. Exatamente. Né? A pessoa tem que ter essa liberdade de vestir e sente-se bem com aquilo. Então, quem sou eu para julgar? Para julgar, exatamente. Porque nós temos que ter o princípio que nós vamos ao trabalho, nós vamos lá com foco, que é trabalhar. Exato. Não vamos lá para apontar dedos para outro colaborador, para julgar como é que este e aquele veste. Exato. E para, pronto, para fazer se calhar algo até isso pode configurar, até pode
própria falta de profissionalismo. Falta de Exatamente. profissionalismo. Exatamente. Exatamente. No lugar de focar No propósito que o do leva... ambiente de trabalho. Exatamente. Portanto, vai entrar para estas coisas que no fim não ajudam para o melhor desempenho, inclusive, até Exatamente. da própria pessoa que... É o que até se diz, que no ambiente de esse trabalho dia, não né? está para fazer amigos e tal. Está-se ali para trabalhar. Para trabalhar, É o principal exatamente. foco. Não que não Exatamente. surjam amizades, mas Exatamente. que o principal foco é o trabalho. É muito bom quando surgem amizades, Exato. não é? Porque no ambiente de trabalho também é lá onde nós passamos a maioria do nosso tempo, não é? Do nosso dia. Então acabamos fazendo amizades, acabamos fazendo... espontaneamente. Exatamente. E então, dizer que não é exatamente só por causa da forma que a pessoa se veste que dá o direito a outra pessoa de comentar. Aliás, ou de... até porque o assédio às vezes nem vem por aí, não é? Por fato de ser mulher. Exatamente. E as mulheres, infelizmente, são as vítimas, né? As principais. As principais vítimas do assédio, porque se calhar por causa do jeito da sua estrutura, não é? Sim. Existem mulheres um pouco mais cheinhas, Isso. existem Sim, mulheres sim. um pouco mais altas, outras mais baixas, mas pronto. E o fato de a mulher às vezes vestir-se de uma certa forma também faz com que os outros colegas ou chefes, colaboradores, se sintam à vontade de aproximar aquela colega e falar de uma certa forma. Porque Mas isto já é um problema da questão das masculinidades, né? que a gente tem que trazer justamente, aqui. eu vi alguém, por exemplo, dizer assim, a sua esposa, ela vai para a praia, sim, vai à praia, e ela na praia fica de biquíni? Sim, fica de biquíni. Exato. Então alguém diz assim, e se a sua esposa viesse de biquíni, por exemplo, estivesse na estrada, na rua, de biquíni, como é que teria de sentir? Ah, não pode, na estrada não pode. Então outro dia perguntava assim, se ela está de biquíni na praia, não mostra a mesma coisa que quando estivesse na rua? Ah, não, mas na rua não pode, tal, não sei o que. Então, é para mostrar que justamente tem esse conceito que está na cabeça da pessoa, Exato. porque já conversamos, Gilberto, vários casos que nós dissemos que até nas sociedades assim, islâmicas, né, que tem uma vestimenta que cobre todo o corpo, nós Exato. encontramos situações de abuso sexual, Pois. de violência sexual, consequentemente assédio. Então, a questão da vestimenta, será que não é uma questão que está na cabeça dos homens? Os homens vencem quando a mulher tem todas aquelas curvas, então ela se veste de um jeito, então atiça alguma coisa nos homens. Exato. Não será por isso também? Eu acredito que sim. Eu apoio essa ideia, porque mesmo usando o exemplo que estava a dar agora, pode ser uma mulher que está vestida de uma forma burca, assim, Burca coberta. não é? Punjabs, Punjab. até capulana. Exatamente. Ah, sim, até até capulana. capulana. Mas quando o homem olha para a mulher, ele consegue definir, olha, mesmo dentro daquilo, consegue imaginar que essa é uma mulher com essas curvas. com estas curvas. Como diz assim, Percebe? despe a mulher. Exatamente, Já viaja. exatamente, já começa a viajar. Yeah. Então, Exato. eu concordo. Mas Tem- isso tem também muito pode a ser ver. em conta também, essa ideia, bom, estamos agora a começar a falar das masculinidades, porque de fato é uma relação bastante íntima, não é? Entre, sobretudo, as masculinidades tóxicas, né? Com esta ideia. Isso é a forma como nós, os homens, nos socializamos. Exato. A ideia de que para ser homem, para se afirmar como homem, é praticar muito sexo, não é? Exato. E ter várias parceiras, não é? Exato. E isso em si, inclusive, está no top 3 né, daquilo que é o tempo de conversas entre homens. Portanto, Exato. se os homens se encontram, nós os homens nos encontramos, Exato. se não é o top 3, até o top, já é top 3, mas é o primeiro, inclusive, do Sim. top 3, Foi. né? Porque a primeira coisa é para ontem, a minha performance sexual foi tal, e às vezes até dizemos o nome para com fulana, e depois também com fulana, com ciclana. Todo aquele leque. E isso gera uma conversa. E ao mesmo tempo, nota-se uma competição. Inclusive, né? Então, a ideia da afirmação, a ideia da competição e um pouco este incentivo a que você tem que fazer sexo para ser E isso considerado vai homem. também entrar na esfera do trabalho. Exatamente. Na esfera do trabalho. É. Quer dizer, que essa competição até entre os próprios colegas homens. Exatamente. Chega uma nova colaboradora,
Então, ali os homens veem como se fosse carne fresca, né? Yeah. Quer dizer, que é Exatamente. Esta que chegou agora. Essa que chegou agora. Quem vai ser o primeiro, né? Yeah. Exatamente. Então, tem esses Então, problemas. é aí também que é interessante que o Gilberto falou agora, de essas conversas que nós temos no ambiente de trabalho. Exato. É muito importante nós sabermos que tipo de conversa a gente tem no ambiente de trabalho, não é? Porque nestas conversas acabamos, vamos supor que são homens a conversar entre eles e chega uma mulher e ouve é o tipo de conversa que se está a ter. Portanto, dependendo daquilo que são as normas do trabalho, não é? Porque normalmente no trabalho costuma-se dizer não vamos evitar discutir política, religião e alguns certos tópicos que, se calhar, até um dos tópicos pode ser esse pronto, sexualidade, não é? Pode afetar negativamente Negativamente, o ambiente de exatamente, trabalho. o ambiente de trabalho. Porque muitas das vezes também o que acontece é que o assédio sexual não é somente físico, pode ser o assédio verbal. Pode ser que nesta conversa em que estão a ter ali entre colegas, aparece uma colega e todos os homens viram para ela e pronto. Olha, está aí um exemplo. Né? Pode acontecer. Só olhares. Só olhar. Então, se a colega não está dentro daquela conversa e ela ouve algum comentário, e ela pode sentir que estivessem a falar dela, não é? E pode ser mal a comentar sobre a sua indumentária, sobre o seu corpo. Exatamente. E afeta, eu gostei desse aspecto que afeta não só as emoções dela, afeta também, em última instância, o desempenho dela. O desempenho. E afeta também a família, a esfera familiar. Exatamente. E porque ali ela, na verdade, ela é um indivíduo que tem vários papéis sociais. Exato. Então, isso prejudica a produtividade na esfera do trabalho. Sim. E agora, esse caso de gestão de recursos humanos, pela sua experiência, Sheila, como é que podem se resolver? O que uma mulher, neste caso, que sofreu essas masculinidades tóxicas, foi vítima dessas masculinidades tóxicas, Exato. como é que ela pode lidar com esse assunto? Ok. O bom é que a nossa lei de trabalho prevê estas situações. Okay. E no artigo 67 e 68, se não me engano, é lá que vem portanto, matéria, exatamente, para proteger exatamente a qualquer colaborador. Portanto, pode ser homem, assim como mulher. Mas costuma-se dizer muitas das vezes que, olha, às vezes os problemas surgem e vão se desencadeando porque ou o problema é o sistema ou o problema são as pessoas. Né? Neste caso, a nível de sistema, já temos inclusive a legislação. Exatamente. Não significa que o problema somos nós pessoas. Não, é o comportamento, como é, que, é o pensamento. E como é que podemos lidar com isso ainda nessa linha da questão que o Eugênio coloca? A mulher está exposta a uma situação destas, desagradável, desconfortável. Exato. Como é que ela procede? Então, primeiro, dizer que é importante a própria instituição, a empresa haver abertura para se falar sobre estes assuntos. Nas reuniões ou nas reuniões gerais, não é? Códigos de conduta. Os códigos de condutas também. A própria empresa. Exatamente. Normalmente os códigos de condutas falam sobre este assunto e dão a liberdade aos colaboradores para falar e para divulgarem, encorajam os colaboradores a divulgarem este tipo de situações. Então, é importante a pessoa sentir, primeiro, a gerência, fazer com que criar um ambiente onde as pessoas se sintam super à vontade em falar sobre estes assuntos, quer que seja com o chefe, ou com colegas, ou com alguém, um amigo, até subordinado, pode ser. Mas pronto, existe o Departamento de Recursos Humanos, que é o ideal, não é? É lá onde as pessoas se sentem mais confortável. Mas pode haver o caso que, se calhar, a pessoa não se sinta tão confortável, não é? Para ir. Nesses casos, a pessoa pode conversar com o colega que confia, alguém de confiança. Pode até levar o caso para a sua casa e perguntar e pedir alguma opinião em relação a este assunto. E também pode se dirigir a instâncias jurídicas, não é? Pode pedir assistência nesse sentido. Existe um hábito das empresas criarem comitês, por exemplo, uma comissão, um comitê de audição, resolução de problemas, sobretudo problemas específicos
como estes, né? Lembro-me quando da pandemia do HIV, surgiram alguns comitês, né? Foram criados alguns comitês, né? nas instituições onde as pessoas pudessem, inclusive, eleger quem faz parte desse comitê. Porque outra coisa, essa é uma indicação da direção. Sim. E por vezes pode não se indicar a pessoa adequada, né, para isto. Não seria este exemplo, tanto transportarmos também para não será o caso agora, transportarmos este exemplo para o caso de assédio sexual, onde a empresa tem um comitê que é indicado ou que é eleito, digamos, pelos colaboradores e as colaboradoras, Sim, para lidar, para receber esses casos e encaminhar devidamente. com certeza, com certeza. Normalmente existe esse tipo de comitê para vários assuntos e olhando para aquilo que é o Código de Conduta, normalmente o Código de Conduta também já vem lá alguma informação sobre para aonde contactar. Há um fluxograma. Exatamente. Se tem este tipo de Quais situação. são as etapas para Exatamente, para se resolver o assunto. Números de Existem contacto. número de contactos, pode-se fazer chamadas anónimas, pode-se fazer um e-mail também anónimo, a pessoa não precisa estar a identificar-se. Então, existem também aquelas, normalmente as instituições abrem a oportunidade do colaborador não falar diretamente com o seu chefe direto, mas existe abertura para falar com o chefe do chefe. Então, existem sempre isto. E eu ainda assim acho que, é uma opinião que tenho, acho que seria importante que essa ouvidoria, ou esse espaço de escuta, né, que fosse fora da empresa. Tanto que existissem empresas ou instituições, grupo de pessoas que possam colher isso, mas que não façam parte mas esse aspecto, da empresa. O que acha? Eu acho que eu particularmente posso dizer, até contando talvez minha experiência aqui, no meu caso foi o inverso, né, de assédio por minha superior hierárquica, fora do país, claro, fora do país, não foi em Moçambique, mas o que a instituição fez foi trazer contratou uma empresa para fazer a audição, a cariação dos casos e produziu um relatório. Tivemos vários encontros e produziu-se um relatório. A vantagem desse caso, eu acho que de trazer pessoas, membros externos ou fora da instituição, ajuda na questão da neutralidade e não haver vínculo tanto com o potencial agressor ou a potencial vítima ou sobrevivente do assédio. Então, eu acho que, não sei, Sheila, como gestora de RH, como é que veja esses casos? Não, com certeza. Existem empresas que dão esse tipo de assistência e é um programa que em inglês chama-se Employee Assistant Program. Não é? Que são empresas que dão este tipo de apoio de assistência ao colaborador. Nós temos em Moçambique isso? Temos cá em Moçambique, sim. Temos. E algumas empresas usam esse tipo de serviço. Então, existem empresas que dão, eles dão apoio financeiro, não é? Não no sentido de empréstimo, não, sim. Mas no sentido de aconselhamento. Aconselhamento financeiro, aconselhamento para problemas sociais, incluindo este tipo de problemas de assédio. De violência, etc. Exatamente. Acho que seria importante se divulgar um pouco mais isto, né? Pois, existem empresas. Para o tamanho de empresas que nós temos, provavelmente estes serviços são poucos e ainda menos divulgados. Pouco divulgados para um assunto tão importante. Exatamente. Existem e pela minha experiência, estas empresas oferecem um serviço até a um preço que não é... Preço acessível. Acessível, super acessível. E assim como diz o Eugênio, é um assunto tão importante, mas que às vezes as empresas têm um medo de aproximar essas empresas que oferecem esse tipo de serviço por medo de aumentar o custo, não é? Da operação. Os orçamentos. Orçamento, exatamente. Enquanto, na verdade, a empresa acaba ganhando muito mais do que o que gasta com aqueles valores pagos para o processo. Exatamente. Mas falaste uma coisa muito interessante agora, que as empresas têm medo de aceder a esses serviços.
Mas eu também estou aqui a lembrar-me da questão do acobertamento, porque também algumas instituições têm medo, ou talvez receiem, expor que a empresa está a passar por uma situação de assédio de um colaborador com relação a outro com uma colaboradora. Exato. Então, talvez a questão do tabu também, ou há um acobertamento das instituições, talvez por causa das masculinidades. As lideranças costumam ser de homens. Sim. Então, a vítima ou sobrevivente é uma mulher. Exato. Os homens, por causa das masculinidades tóxicas, voltando a fazer o link com as masculinidades tóxicas, é que nós homens tendemos justamente a proteger-nos, né? Quer dizer, a unimos-nos, quer dizer, como homens, quer dizer, puxa, afinal de contas, veja lá esse caso, Exato. tenha cuidado da próxima vez, veja lá essa tipa e tal, não sei o que, ela está, vai levantar esse caso. Então, quer dizer, como as lideranças são de homens, também pode ser que não seja só... A vítima vira vilã, né? A vítima vira vilã, não seja exatamente. somente uma questão de custo financeiro, Sim. mas também valores, crenças Sim. de masculinidades tóxicas. Exato. De exato. homens protegerem-se. Sim, mas é aí que eu vejo, então, o papel do setor de recursos humanos a agir. A importância de termos um setor de recursos humanos forte. Porque tem que trazer essas ideias, não é? E este assunto de assédio sexual é um assunto que é pertinente, é um assunto que é uma realidade. Do dia a dia, do de dia a muitas dia. pessoas. Então, eu não consigo perceber, sinceramente, se existe algum receio de nós trazermos este tipo de ajuda para os nossos colaboradores, porque é importante os nossos colaboradores sentirem-se bem no ambiente de trabalho. Então, o próprio líder ou os líderes da empresa, se querem que os seus colaboradores sejam produtivos e estejam bem, é importante eles se sentirem bem no ambiente de trabalho. E então existe essa importância tem que haver esse diálogo mesmo entre os líderes. Eu incluo também o setor de recursos humanos. Tem que trazer estas ideias, não é? E divulgar, olha, existe este tipo de serviço. E falando mostrar um pouco, que tem tolerância zero. Tem tolerância zero. E a importância... Isso tem que estar bem exposto. Exatamente. Tolerância zero. Tolerância zero, é esse tipo de caso. E falando um pouco daquilo que o Eugênio mencionou, esta questão de expor, não é? A empresa. Nós devíamos estar preocupados mais com os colegas que estão nessa situação, não é? E então é importante obter este serviço de terceiros, porque este mesmo serviço pode ser dentro da empresa, num comitê, por exemplo. Mas a vantagem de nós terceirizarmos exatamente este serviço é exatamente para poder cobrir esta questão de não expor os colaboradores. Porque muitas vezes as coisas acontecem no ambiente de trabalho, mas se é um terceiro a tratar do assunto, os outros colegas nem ficam a saber que isto acontece. Então, existe esta importância de nós trazermos isto. Porque também é verdade que é importante preservar as relações de trabalho entre aqueles que potencialmente poderiam ter que resolver o assunto, porque não quer dizer que em todos os casos vai se constatar que houve assédio, mas vamos assim, de qualquer das formas, é importante que as pessoas que vão fazer parte do comitê também tenham liberdade de decidir de forma transparente, porque o acusado não é um colega amigo, por exemplo. Não é uma pessoa com quem bebem juntos, não é? Quer dizer, que são do mesmo bairro. Porque há essa dificuldade. Quando a vítima denuncia e o perpetrador, o acusado, é uma pessoa das relações, nós temos relações com os colegas. Ou que tenha poder também. Tenha poder também. Quer dizer, que a questão da transparência, neutralidade, ela fica em causa. Mas quando são terceiros, tem um aspecto que a Sheila bem colocou. Preserva-se a questão da vítima, neste caso, e do próprio acusado. Acusado, exatamente. Então, e depois há uma neutralidade. Quer dizer, que os de fora não têm nenhum compromisso com o acusado, nem com a vítima, simplesmente veem eles como pessoas que têm um assunto a ser resolvido. Neste caso, de assédio sexual. Exatamente. Muito interessante. Agora, só trazendo aqui, no caso de Moçambique, Sheila, como gestora de recursos humanos, como é que se sente? Há avanços, neste caso com a lei que mencionaste, por exemplo, percebe que tem havido avanços para minimizar
diminuir esse fenômeno de assédio sexual? Eu Somente creio com a que lei? sim. Sim, eu creio que sim. Se formos anotar a nova lei que foi revista agora em 2023, comparando com a lei antiga, na lei antiga nós tínhamos somente um artigo que falava sobre este assunto. Agora foi acrescentado o artigo 68. Portanto, existe um avanço. Porém, se calhar podíamos fazer um pouco melhor. Sempre podemos fazer melhor. Sim, E qual sim. seria este melhor? Bem, para mim, seria esta questão de nós, da liderança, voltando aqui um pouco para a liderança, é a liderança ser sensível a este tipo de situações, não é? E encorajar, continuar a encorajar os colaboradores a divulgarem Os recursos humanos também. os recursos humanos também, de forma exatamente, neutra. falar sobre este assunto e educar e fazer as pessoas sentirem-se que é uma situação que as pessoas devem se sentir confortáveis em denunciar este tipo de caso. Sempre se for, represálias. exatamente, porque se nós formos ver a nossa lei também diz que existe até se o colaborador ou se a vítima reportar este tipo de caso e o Agressor. o agressor, se tiverem provas de que o agressor realmente fez este tipo de ação, existe até pode-se indemnizar o colaborador para este vítima, neste caso. A vítima, exatamente. Mas justamente às vezes o problema está aí, não é? Na questão das provas. Que, né, aqui é uma linha, não é? Difícil. E tênue. Porque às vezes a situação foi somente entre os dois. Exatamente. E foi de nível verbal. Exatamente. Como recolher provas. Aí é que é uma situação um pouco difícil, não é, de se gerir. O que acontece é que se for um caso de assédio sexual pontual e não haver provas, já fica muito difícil de se provar o que aconteceu. Sim. Mas é importante denunciar. É importante denunciar, mesmo não havendo provas, porque fica registado em algum sítio. Não é? Que aconteceu, foi pontual, aconteceu somente uma vez, mas foi reportado. Não havendo provas, fica registrado. E também o agressor, fica alerta. Que não vai querer ter novamente novas acusações. Exatamente, sobre este assunto. Agora, existem aqueles casos que são casos, portanto, não pontuais, que acontecem recorrentes, de forma repetida. Exatamente. Aí é importante a vítima, de alguma forma, reunir algumas provas, evidências. Já vimos várias situações em que, às vezes, até as vítimas mostram algumas gravações. Exatamente, áudios. E às vezes hoje vem contra. Mas o que eu quero trazer aqui é que, por ela mostrar isso, ser ela incriminada. Não é? Sim. Sofre represálias. Sofre represálias por ter trazido estas provas. O que dizer acerca disso? Bem, eu, na minha opinião, eu acho que se for um ambiente, se forem líderes com a sua consciência no lugar, sim, ou que são sensíveis a esse tipo de situação. Masculinidades positivas. Exatamente, masculinidades positivas. Com certeza que irão tratar este assunto da forma adequada. Sheila, não é? Estamos a caminhar para o final do programa e também entendemos que várias mensagens aqui que ficaram. Uma vez mais, nós temos o nosso Vamos Lá Combinar, que é uma mensagem chave que fica por forma que precisamos de combinar para acabarmos com isso. Então, qual seria a mensagem que gostaria de deixar no âmbito do assédio sexual ou no combate, digamos, ao assédio sexual no local de trabalho? Pronto, eu diria, vamos lá combinar, vamos divulgar esses casos de assédio sexual, vamos divulgar. Vamos divulgar, vamos denunciar. Denunciar, exatamente. E não podemos, aliás, fica claro que se você denuncia, pelo menos o assunto vai ter um encaminhamento, vai ter um registro. Exatamente. E esse registro também é uma ferramenta que funciona para dissuadir,
digamos, este agressor Exato. e proteger cada vez mais as mulheres. E naturalmente que as lideranças das empresas têm um papel bastante fundamental, como Isso, foi as muito lideranças. bem falado aqui pela Sheila. Então esperamos que as lideranças das empresas pautem por masculinidades positivas, portanto, práticas positivas. Exato. Falamos de masculinidades positivas porque sabemos que, infelizmente, de hoje, grande parte das empresas são lideradas por homens. exato. Então, muito obrigado, Sheila, por esta conversa. Estava me embalando aqui. Já íamos entrar em outros assuntos. Mas... Estava me embalando aqui e foi muito interessante, foi muito bom. E este esclarecimento ao público. Eugênio, acho que Não, fantástico. acho que este assunto aqui parece que merece Voltaremos a ele. mais uma continuidade. Sim. Voltaremos porque é um assunto que não temos ideia de quantas mulheres, principalmente mulheres, sofrem de assédio. Exatamente. E elas se sujeitam, às vezes, àquilo que a Sheila dizia, assédios recorrentes, repetidos, porque precisam do emprego, precisam de se manter no emprego. Então temos que voltaremos, convidaremos a Sheila a falar desse assunto. Será um grande prazer. Muito bem, valeu, muito obrigado. Então, Muito obrigada. continua aí nos acompanhando. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela audiência.